União Soviética, Gran Colômbia, Prússia, Reino da Coreia, tudo países que não existem mais, e provável que você já tenha ouvido falar neles. Então, ao invés disso, aqui vai uma lista de 5 países mais estranhos que ninguém sabe que existia. Será que eu vou te surpreender? E fica até o final para ver um que um gringo lá dos Estados Unidos tentou fazer aqui em território brasileiro. Bora lá! Alô, alô, YouTube! Número 1, Estado Livre do Gargalo. Pelo menos é esse que o nome em alemão traduz. Esse país, ou quase país, ele existiu de 1919 até 1923, longos 4 anos. Ele surgiu por causa da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela perdeu, e aí os aliados ocuparam alguns territórios deles, no oeste do rio Reno, dividindo entre eles. E a maneira que eles decidiram dividir foi bem simples. Do centro da ocupação militar, eles faziam um círculo com um raio de 30 quilômetros. Tudo dentro desse círculo era deles. Dos Estados Unidos, por exemplo, o centro era lá em Coblença, e da França era em Maïs. Mas eles ficam 64 quilômetros de distância. Ou seja, os círculos da ocupação militar não se encontravam, deixando esse pedacinho aqui estrangulado, um gargalo, que não pertencia a nenhum dos dois. Foi aí que meio que surgiu um país. Sim, ele era conectado com o resto da Alemanha, só que não tinha nenhuma rodovia ou trem que conectava sem passar por um dos territórios ocupados. Então a Alemanha, ela não quis nem chegar perto dessa área militarizada. Então, essa região ficou ignorada. Tem algumas poucas cidadezinhas por aqui, e eles ficaram abandonados sem nenhum país. Então eles decidiram fazer o seu próprio, o Estado Livre do Gargalo, com a capital na maior cidade, Lorsch. Só que desde o início eles tiveram problema, principalmente com o comércio. Como nenhum país em sua volta reconhecia eles, esse paizinho, ninguém quis fazer negócio com eles. Eles basicamente sobreviviam de contrabando. Então, pouco tempo depois, quando os Estados Unidos e a França foram embora, eles voltaram a fazer parte da Alemanha. Número 2, Zona Internacional Tanger. Essa durou mais tempo, 32 anos, de 1924 até 56, com um intervalo no meio. Lá era meio que um paraíso para ricos, artistas e criminosos. Ficava em Marrocos, e também surgiu por causa da Primeira Guerra Mundial. Nossa, muita coisa aconteceu por causa dessa bendita guerra. Tanto que a gente tem até um vídeo falando sobre isso. Dá uma olhada e também já se inscreve se você ainda não fez. Muita gente acha que está inscrito, mas não tá. A nossa meta é alcançar 1 milhão até o final deste ano. O YouTube não quer ajudar a gente, porque ele não gosta muito de conteúdo educativo. Por isso que precisamos da tua ajuda. Enfim, essa área de Tanger, ela sempre foi cobiçada por muita gente. Portugueses, espanhóis, britânicos, franceses, italianos, holandeses, suecos e, é claro, os marroquinos. Ela fica bem aqui na entrada do mar Mediterrâneo. Então, se você controla essa área aqui, você pode ter influência ou até controle de muita coisa que entra e sai da Europa pelo mar. Depois da Primeira Guerra, os aliados eles fizeram com que a cidade marroquina de Tanger virasse uma zona internacional sem presença militar. Um porto livre, que era administrado de uma maneira bem complicada, mas basicamente uma união de todos os países participantes. Não tinha impostos em várias coisas e várias liberdades. Basicamente, parecia uma cidade que você podia fazer qualquer coisa. Um faroeste lá na pontinha da África. E isso chamou muita atenção de ricos, artistas, que transformaram a cidade meio que uma cidade de rave. O lugar também chamou a atenção de espiões, contrabandistas e pessoas desse tipo no geral. Mas é claro que as pessoas do local não gostaram disso. E quando Marrocos conseguiu ganhar a independência, a região foi absorvida voltando para Marrocos. Mesmo não tendo mais essa zona geográfica internacional, hoje em dia, tem uma maneira que você pode usar a internet do mundo inteiro e ao mesmo tempo se proteger e se esconder de criminosos online. E isso é possível através de uma VPN como a NordVPN. Toda vez que você usa a internet, o seu dispositivo ele corre o risco de pessoas, empresas ou até governos conseguirem acessar algumas de suas informações, ver seus dados, seu endereço de IP, onde você está acessando, etc. E eles podem usar isso para vender para terceiros ou até fazer um golpe contra você. Por isso, a NordVPN é uma rede virtual privada que criptografa as suas informações para ninguém conseguir ler. E coloca tipo um túnel na sua internet para proteger de acessos e esconder a sua localização. E também você consegue acessar a internet como se estivesse em um outro país. Dá para ver sites que são bloqueados no seu país e até ver o catálogo da Netflix. Por exemplo, a Netflix dos Estados Unidos já tem um filme do Mario e vários outros filmes que não tem aqui. Dá uma olhada clicando no link que eu vou colocar aqui na descrição, que também isso ajuda bastante o canal. Número 3, Reino Celestial de Grande Paz de Taiping.
Esse nome me faz lembrar os nomes mais absurdos da história que eu falei nesse outro vídeo aqui. O Reino Celestial de Taiping, ele existiu por 13 anos, lá na China, e no seu auge tinha mais de 20 milhões de pessoas. Por causa de várias derrotas e perdas que foram humilhantes para a China, o país estava quebrado, muito pobre, com fome e vários problemas internos. Aí esse cara aqui, Huang Xiaoquan, tentou umas 3 vezes passar no exame para entrar na vida pública, mas não conseguiu. Bem frustrado, ele teve um tipo de um surto mental e depois um sonho, onde ele viu que ele era de uma família celestial importante. Aí, quando ele descobriu o cristianismo através de um panfleto de missionários protestantes, ele percebeu que esse era o seu sonho e que ele era o irmão chinês mais novo de Jesus. Aí ele criou seu próprio culto com uma mistura de cristianismo com religião tradicional chinesa, adorando o deus Shangdi. Enfim, ele começou a ensinar, criou uma escola falando que estava restaurando a fé clássica e antiga e que eles deveriam derrubar o governo Qin e tudo que tinha corrompido a maneira de verdade de seguir as coisas. Lembrando que a dinastia Qin era governada por chineses de outra etnia do que a maioria dos chineses lá da China. Então muita gente já estava cansado deles. Teve perseguição do governo contra essas pessoas, que levou para uma revolta, que levou para uma rebelião, que levou para uma guerra civil. Eles até tiveram apoio de outros grupos rebeldes e separatistas. E o cara decretou o seu reino se chamando o Rei Celestial. Mas os chineses se aliaram com os franceses e os britânicos, e com o tempo eles conseguiram reprimir esse movimento. No final, entre 20 a 30 milhões de pessoas morreram, ou até mais, tudo porque um cara teve um surto mental. Número 4, República Popular de Tano-Tuva. Essa não é muito longe da China não, e existiu por mais ou menos 23 anos, onde hoje é a República de Tuva, uma das repúblicas dentro da Rússia. Quando a China estava tendo esses problemas internos que a gente comentou, o Império Russo ele decidiu colocar a região como status de protetorado do Império. Mas logo depois, o Império Russo começou a ter problema interno também, com a Revolução que acabou com eles. Então, em 1921, ninguém estava aclamando essa região, basicamente. Por que não fazer seu próprio país? Foi isso que fizeram. Mas, logo depois, a Rússia se organizou e voltou agora como União Soviética. Mas eles deixaram que eles fossem meio que um país independente, um estado fantoche, que só foi reconhecido por eles e a Mongólia. Lá eles fizeram seu próprio dinheiro, selo com um alfabeto mongol, que é mó legal, e uma hora um monge budista se tornou o primeiro-ministro. Ele queria que o budismo se tornasse a religião oficial do país, mas o governo secular dos soviéticos não gostou nada disso. Então eles apoiaram um golpe que tirou esse cara, metade do parlamento e vários apoiadores políticos. Foram até atrás de monges budistas e destruíram vários símbolos e monastérios. Começaram então a implementar políticas coletivistas, trocando até o alfabeto deles para o cirílico usado lá na Rússia. Aí na Segunda Guerra Mundial, os russos conseguiram evitar que aquela região fizesse parte do Império Japonês. Pouco tempo depois, eles acabaram sendo absorvidos de vez pela União Soviética. Número 5, Principado de Trinidad. Vamos agora para Trindade. Não esse país aqui. É essa ilha aqui no Atlântico, que na verdade faz parte do Brasil. Por séculos ela foi inabitada. Os portugueses eles descobriram e nomearam Trindade. E depois, tecnicamente, passou para o Brasil, com os britânicos aqui e ali tentando clamar para eles. Mas ninguém dava muita bola. Aí um americano que cresceu na França, chamado James Harley Hickey, outro cara meio doidinho, cresceu meio fanático pela realeza francesa. Aí numa viagem que ele estava fazendo para o Tibete e a Índia, ele percebeu essa pequena ilha de Trindade. Aí ele teve a brilhante ideia de clamar a ilha para ele mesmo. Mudou o nome para espanhol, por algum motivo, e se proclamou príncipe ditador militar do seu país. Até que ele chamou um pouco de atenção, mas negativo. Ele tentou vender títulos públicos para juntar dinheiro para construir algo lá e foi atrás de apoiadores. Ele até abriu uma embaixada lá em Nova York, onde ele morava. Sim, ele não morava na ilha. Basicamente, ele tentou muito fazer isso um negócio de verdade. Mas aí chegou os britânicos e o telégrafo. Como assim? Bem, eles estavam construindo vários cabos pelo mundo para fazer telégrafo e eles quiseram fazer essa ilha um ponto que conecta o Brasil. O cara, obviamente, ficou muito bravo, reclamou muito e até tentou planejar invadir a Inglaterra, ou algo do tipo. Mas enfim, não deu certo, né? Ele era um cara contra o Império Britânico. Com o tempo, continuaram tirando sarro dele, até que, em 1898, ele acabou tirando sua própria vida. E como ficou a ilha? Bem, o Brasil, junto com Portugal, foram lá falar com a Inglaterra para deixar claro que a ilha era território brasileiro. E deu certo. Para acabar com esse assunto, eles colocaram essa ilha como parte do Espírito Santo e construíram um marco lá,
Hoje, a ilha serve como base militar da Marinha Brasileira. Falando no Brasil, tem vários outros países, ou quase países, que existiram por aqui, ou tentaram existir, e merece seu próprio vídeo. Se vocês querem que eu faça esse vídeo, dá um like aqui, pra eu ver que vocês realmente gostam, porque às vezes eu posto um vídeo aqui, e aí não tem muito view, não tem muito like, e aí eu penso, poxa, acho que o pessoal não quer outro tipo de vídeo. Então se vocês querem ver, me mostra através dos comentários e dos likes. E é isso aí, gente, acho que eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, e nos vemos na próxima.